Você acredita que Deus está sempre nos abençoando? Porém, existe uma bênção especial somente para aqueles que suplicam por isso? É o que nós vamos entender um pouco mais agora no programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Eu quero começar hoje lendo o Salmo 42. Como eu li ontem o Salmo é o expressar, o abrir do coração, essa forma genuína que a gente tem trabalhado ao longo da temporada. Como suspira a corça pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus. Minha alma tem sede do Deus vivo. Quando eu irei e verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, enquanto me dizem continuamente: onde está o teu Deus? Por que está batido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele, o auxílio e Deus meu. Talvez você esteja nessa situação. As lágrimas têm sido o teu alimento de dia e de noite. Como salmista, espera em Deus, porque Ele é o seu auxílio, Ele é o seu Deus. Esse é o abrir genuíno do coração ao Senhor. Esse é o programa Escola Bíblica e aqui a gente tem a oportunidade de estudarmos a Palavra de Deus. Nesta temporada, nós estudamos o Guia de Estudos Deus Me Ouve. Estamos chegando nossa última semana, o tema número 8, a oração e o Espírito Santo. Se você ainda não pediu o seu guia, esse material maravilhoso, com textos, com orientações, com a pesquisa bíblica, peça o seu. Mesmo que a gente esteja no final da temporada, seja um aluno da Escola Bíblica. E você pode acessar todos os programas anteriores, você pode assistir todos. E se tiver dúvidas, pode enviar para a gente. O WhatsApp da nossa interação, aqui da nossa escola, é esse aqui, ó. 12981091268. Esse que a gente interage com você. Se você é um aluno, se você não é. Se você não é, faça isso agora, nesse momento. 3 maneiras. Primeiro, mandando uma mensagem para o WhatsApp. É o 12982444449. Agora apareceu aqui, ó. Tá bom? Manda, vai receber um link. Se demorar para receber, fica tranquilo, mas você vai receber o linkzinho aí, tá bom? Preenche o seu cadastro, você vai receber na sua casa o guia de estudos. Também pode acessar o nosso site. Tá aqui, ó. novotempo.com/escola bíblica. Acesse o nosso site e tenha seu guia de estudos. Ou você pode ligar para a gente no horário comercial. Então, para você não esquecer o número, porque é só no horário comercial, tira uma fotinho, é o 0 operadora 12 21 27 31 21. Combinado? Vamos juntos? Seja aluno da nossa Escola Bíblica. Vou mandar uns abraços, que ontem eu não mandei abraço para os nossos alunos. Vamos lá. Olá, pastor, me chamo Clécio. Eu sou juiz de direito em Belo Jardim, no Pernambuco. Que legal, Clécio. Deus abençoe muito a você e seu trabalho. Assisto quase todas as noites a Escola Bíblica, Novo Tempo, na companhia da minha filha Natália, quase 10 aninhos. Deus abençoe, Natália. Manda um abraço para a minha família, Clécio, a esposa Patrícia e os filhos Natália e o Lucas, de 4 aninhos. Que a bênção do Senhor esteja na casa de vocês. Olá, pastor, eu sou a Thalita, aqui de Boa Vista do Gurupi, no Maranhão. Estou ligada na programação. Abraço, Thalita.
Pastor, manda um abraço para mim. Eu admiro muito a obra da Novo Tempo, Clarice Bernardes da Rocha Fonseca. Um abraço, Clarice. Boa noite, pastor. Manda um alô para Neuri, Neilson, Helena e a Nelma de Ilhéus, na Bahia. E peço oração pelo meu pai, o Genival Gonçalves. Um abraço, Gonçalves. Um abraço para toda esta família. Um abraço para os amigos que nos assistem no lindo estado da Bahia. Olha, hoje teve aqui, né, Pernambuco, Bahia, Maranhão. Que legal você ligado com a gente, esse belo Nordeste. Vamos orar a Deus para abrirmos a sua palavra. Obrigado a você que é um aluno da Escola Bíblica. Se não é, seja nosso aluno e vamos juntos crescendo no conhecimento da palavra. Pai, é hora de abrirmos a palavra. Que a tua vontade, que os teus propósitos a gente entenda. Agora, neste momento, eu suplico, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Vamos retomar. Nós ontem começamos o entendimento do texto. Todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, abrir-se-lhe-á. Né? O desafio de a gente entender. Lembrando que o contexto desse texto, né? Na realidade a gente leu o 9, né? Por isso vos digo, pedi, dar-se-vos-á, buscai, achareis, batei e abrir-se-vos-á. E aí no verso 10 ele vai confirmar isso, porque o que pede recebe, o que busca encontra e o que bate se abre. Lembrando, se você não estava ontem, que o contexto desse texto é a oração modelo, o Pai Nosso, o pedido que os discípulos fazem e a parábola do amigo importuno, ou seja, daquele amigo que insiste. E o Senhor está dizendo, essa é a forma de orar e seja insistente. Por isso, você vai ser atendido. Se eu analisasse, como analisei aqui, já citei, o contexto anterior, por si só, eu já entendo o que Jesus está dizendo. Porque eu não vou pedir aquilo que tem a minha perspectiva. Eu não vou buscar aquilo que é só a minha perspectiva. Eu não vou bater para encontrar algo dentro da minha perspectiva. Porque eu já citei para vocês. Orar, muito mais do que ser atendido, é ter um exercício de confiança. Mesmo que o meu pedido seja extremamente coerente. Como eu citei ontem. Pedido por alguém que a gente ama, que está doente, não tem coerência, é óbvio. Mas eu não consigo entender toda a esfera de variáveis que existem dentro daquilo que eu estou pedindo. E outra coisa que eu já citei aqui, nem tudo o que está acontecendo é da vontade de Deus, é que são inúmeras variáveis. E dentro desse conflito entre o bem e o mal, eu não tenho total percepção. Por isso que quando eu peço, ele vai me atender, peço colocando os planos dele acima dos meus, porque eu não consigo visualizar esses planos, ainda que os planos não sejam planos de sofrimento e tristeza para a minha vida. Agora, a compreensão vem na sequência. Dá para entender o que eu estou dizendo? Está claro para você isso? Olha só a sequência. E aí no verso 10 ele vai dizer, porque o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate vai se abrir. Agora, na sequência, o verso 11 e o verso 12, ele usa exemplos para fundamentar a ideia. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Você dá para entender por que ele usou esses exemplos? Ele está dizendo assim, ó, você ama seu filho? Estou falando para você agora, que como eu, tem filhos. Você não deseja o melhor para o seu filho? Você sempre oferece o melhor para ele, certo? Certo. Agora, entenda, oferecer o melhor para ele
é atendê-lo naquilo que ele deseja? Ou é dar para ele tudo o que ele quer? É lógico que você está me dando a resposta aí. Eu já sei qual é a sua resposta. Não, é isso. Por mais frustrados que a gente fique, que às vezes... Agora vamos pensar no papel de filho, quando eu era criança, né? Pai, eu quero isso. Meu pai dava tudo o que eu queria? Não, é óbvio que não. E a gente fica frustrado. Por quê? Porque a nossa percepção do todo não é clara. Mas o Pai tem a percepção do todo. Por mais coerente que seja o meu pedido, e mais fundamentado, como eu citei. Mas o que Jesus está dizendo assim, ó, você, como pai, vai sempre oferecer o melhor para o seu filho. E vocês que são maus ainda oferecem o que é melhor. É isso mesmo. A gente sempre quer oferecer o melhor. Mas a gente não dá sempre o que ele pede. A gente oferece o melhor. Ou, às vezes, quando ele não entende o todo, não entende todas as percepções, você está dizendo, pastor, mas o que eu peço tem fundamento, tem sentido. Eu entendo você, mas a gente não vê todo o contexto, todas as variáveis. Por isso, uma coisa eu sei, e aí ele vai dizer, se você faz isso, imagine o Pai do céu para você. E agora vem na sequência. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas, bons presentes aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. O verso 13 fundamenta a ideia do verso 9. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Qual é o pedido? Começou lá nos pedidos da oração do Pai Nosso. Continuou no não desista, peça. Qual é o pedido? O pedido é, o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. As bênçãos que ele está pedindo aqui são guiadas pelo Espírito, são bênçãos espirituais. É iluminação, é discernimento do Espírito, é ter o Espírito antes de qualquer coisa. Está eliminando os meus anseios, os meus pedidos que são coerentes, por salvar alguém que está sofrendo, por libertar minha dor, minha angústia. Estou falando para você, neste momento, que está aí lutando contra uma doença, contra o câncer. Estou falando para você. Continue pedindo, continue, clame pela cura. Está certo. Agora entenda que o seu clamar pela cura antecedeu, o Senhor me dá o Espírito para eu suportar qualquer coisa que venha à minha frente. Dá para entender? Muitas vezes eu orei por pessoas que lutaram com uma doença. E eu disse muitas vezes assim, eu vou orar para a sua cura. Eu não sei o que vai acontecer, mas esse é o desejo do meu coração. Mas muito mais do que isto, vou orar para que o Espírito de Deus esteja com você nestes momentos. A gente vai para o intervalo, eu já volto, porque a gente precisa aprofundar a atuação do Espírito Santo na nossa vida. É rapidinho. Você está acompanhando o programa Escola Bíblica. Aqui nós estudamos os guias de estudos que são produzidos pela Escola Bíblica aqui na TV Novo Tempo, que são distribuídos gratuitamente a todos os nossos telespectadores. Seja um aluno da Escola Bíblica e vamos juntos entendendo a palavra de Deus. Retomemos aqui.
o contexto do verso de Lucas capítulo 11, versos 9 a 13. Quando o Senhor diz, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abriste-vos-á. Qual é o contexto? É um contexto das bênçãos espirituais. E as bênçãos espirituais, eu até coloquei aqui esse texto no final. Vamos até repetir aqui a tela inteira, por gentileza? As bênçãos espirituais estão disponíveis para quem ora por elas. Está aqui embaixo. Ó. Então aqui é um pedido para que o Espírito Santo, obrigado por colocar na tela inteira aqui. Esse é um pedido para que o Espírito Santo guie a vida. Agora, estou falando para você que não entende bem o que significa a obra do Espírito. E eu quero aprofundar um pouquinho isso. Estou falando para você que talvez não entenda quem é o Espírito Santo. E eu quero aprofundar. Estou falando para você que lê a Bíblia, mas esse tema é confuso para você. É importante que a gente entenda, porque assim, peça o Espírito e não importa o que vai acontecer na sua vida. Se você tiver o Espírito, e você vai entender isso agora na obra do Espírito, se você tiver o Espírito, você passará por situações. Quando a gente vai para o texto bíblico, a gente vê exemplos de pessoas que pediram e foram atendidas. E a gente vê, porque havia um propósito espiritual. Primeiro era o propósito espiritual. E a gente vê pedidos de pessoas que foram feitos e não foram atendidos. Eu citei na semana passada o exemplo de Jesus, a gente analisou, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E não passou. Ele bebeu o cálice. Bebeu. Puro cálice da dor e do sofrimento. E ele clamou. Mas lembre-se, não importa o caminho e o resultado. Importa que o Espírito esteja no caminho e ele estará comigo no resultado final. E você sabe qual é o resultado final? Vitória. Vitória. Porque aparentes derrotas nesta vida, aparentes situações nessa vida não significam derrotas para a eternidade. Fica claro isso para você? Porque talvez você pode olhar para mim e dizer, pastor, eu pedi isso, como eu citei ontem, e não aconteceu, me senti um derrotado. Não, não. É que a gente olha, a gente tem uma visão limitada. E a visão divina é muito maior, como eu citei. E a gente não pensa numa vida que se resume aqui. A gente pensa na eternidade. E aqui não estamos sozinhos. A gente vai ver isso agora ao entendermos a obra do Espírito Santo. Carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, capítulo 2, verso 13. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem, se compreendem, se entendem espiritualmente. Quando ele usa a expressão homem natural, é aquele que está focado nas coisas dele mesmo, na sua visão. E eu entendo que às vezes a gente não tem compreensão porque nós estamos focados em nós mesmos. E é compreensível, por exemplo, diante de uma situação desesperadora, de uma perda, de uma angústia, é compreensível. E o Senhor olha para a gente, por isso que a gente leu lá no texto de Romanos capítulo 8, se eu não me engano, verso 26, vamos conferir, né? Que eu falei que o Espírito, ele intercede por nós com gemidos
inexprimíveis. Romanos, capítulo 8, exatamente, e o verso 26. Ele nos assiste em nossa fraqueza, e essa fraqueza, às vezes, é uma percepção equivocada. E aí, essa segunda parte, para mim, ela é importante. Ele aceita as coisas do Espírito, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque são loucura. Não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Toda a nossa vida deveria ser olhada, de alguma forma, com uma visão espiritual. Todas as nossas ações. Dentro do contexto bíblico, eu já falei isso aqui em algum momento, não existe separação. Mesmo que seja meu contexto familiar, meu contexto de negócios, minha vida, né, meu corpo, minha vida física, tem que ter uma visão espiritual. Por isso, peça o Espírito e o Senhor vai atender você. Busque o Espírito e o Senhor vai atender você. Procure o Espírito, bata e o Espírito vai atender você e vai te dar percepções espirituais. Por quê? Porque essa é a obra do Espírito. Para isso, vamos entender relatos bíblicos do que é o Espírito Santo. Eu quero começar com São João, capítulo 14, verso 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Aqui é a promessa. Lembra como começa o capítulo 14? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, eu vou preparar-vos lugar. O Senhor começa dizendo assim, eu vou, mas vocês não vão ficar sozinhos. E aqui, quando a gente vai analisar esse texto, originalmente a palavra outro se refere a um outro Consolador. O outro é igual a Ele, a mesma natureza. Então nós estamos falando de um ser da divindade, de uma pessoa da divindade. O Espírito Santo não é uma energia. O Espírito Santo é um ser da divindade, um outro igual ao Senhor. A gente tem duas palavras para outro, originalmente, um outro diferente e um outro igual. É um outro igual a Ele. É um ser como Pai, um ser divino como Pai, como Filho. E o Consolador é uma outra palavra importante aqui. É aquele que conforta, é aquele que está do lado, é aquele que intercede, é um advogado. Então entenda, um outro igual ao Senhor que está comigo. Por isso, não importa a situação que eu enfrente, por isso não importa a situação que eu passe, não importa o que eu peço, não importa o que eu desejo, se eu clamo o Espírito, eu não me preocupo mais com o resultado. Eu tenho certeza, o discernimento, de que o Senhor está comigo, o Espírito Santo está comigo, este ser da divindade está comigo. Fica claro para você? Fica compreensivo para você que a minha principal busca através da oração é clamar o discernimento através do Espírito, iluminação através do Espírito, para saber o que eu estou colocando diante do Senhor. Amanhã eu vou continuar e a gente vai aprofundar a obra do Espírito, o que Ele está fazendo por mim e por você. O que Jesus disse que Ele faria. Mas eu quero te dizer hoje que nós não estamos órfãos. Nós não estamos sozinhos. Você se sente só? Está passando por uma situação difícil, como eu citei ontem? Eu não sei. Eu oro para que Deus atenda o clamor do seu coração, não importa qual ele seja.
Mas muito mais, eu quero orar para que você tenha certeza de que o Espírito está aí com você. E Ele vai iluminar você, vai dirigir você, mesmo que em alguns momentos isso pareça insuportável. Pai do céu, obrigado, porque nós temos o Espírito. Pai do céu, que cada um dos nossos telespectadores tenha certeza de que o Espírito Santo está ao lado dele neste momento. Que ele seja o consolo, a força, o entendimento, em nome de Jesus. Amém.